Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ariel Costa, professor de Geografia, e hoje estaremos trabalhando aqui com turmas do 9º ano, tá? Um assunto muito importante, dando continuidade às aulas anteriores que já víamos estudando sobre o continente europeu, sobre os aspectos físicos, estudamos sobre a União Europeia, como iniciou antes da União Europeia, e hoje o tema da nossa aula é Europa, Economia e Regionalização, beleza? Então não esqueça de, antes de sair ou de assistir esta aula, dá um clique ali, ó, e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. A União Europeia, tá, ela possui um poderoso bloco econômico. Tá? Nós sabemos que a Europa hoje com mais de 511 milhões de habitantes em todo o continente, tá? Dos quais uma parcela significativa tem o quê? Alta renda mensal. Tá? O povo lá são por cima da carne seca, por cima do cascalho. Então a União Europeia ela dispõe de um mercado interno numeroso, um mercado muito grande e com grande poder aquisitivo. Então veja bem, o que isso influencia diretamente nos rumos da economia mundial, para vocês terem uma noção do que o bloco econômico europeu, tá? Eles influenciam diretamente na economia do mundo inteiro, para vocês verem a potencialidade que é esse bloco econômico europeu. Só que, apesar dos indicadores positivos, não há uma homogeneidade, não há igualdade, tá, nesse bloco. Não é todos os países, tá, que possuem essa característica, não há homogeneidade, não há igualdade. Então é possível distinguir, tá, países em diferentes níveis de industrialização. E a predominância de países com renda per capita, que é aquela renda por cabeça menor, isso é visível, tá? E nós vamos discutir alguns assuntos sobre isso, tá? Então veja bem, vamos ver agora as potências econômicas da União Europeia, tá? Mas você fala assim, mas a União Europeia não são todos os países que são superpotência? Nananina não, tá? Então veja bem, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido também, só que o Reino Unido, como eu falei na aula anterior, tá? O Reino Unido saiu fora da União Europeia. Mas a Alemanha, Itália e França, que permanecem no bloco econômico, tá? E mais o Reino Unido, que faz parte da Europa, tá? Então esses quatro são as potências econômicas da Europa ou da União Europeia. Então, juntas, elas representam cerca de 62,5% do PIB da União Europeia. E de toda a Europa, elas somam 51,7% do PIB, incluindo da Rússia. Beleza? Então, veja bem, pessoal. Nesse grupo que eu acabei de falar, destacam-se quem? A Alemanha e a França. Tá? A Alemanha e a França são as superpotências, tá, da União Europeia e da Europa. Porque além de terem desempenhado um papel fundamental, um papel importante na formação da União Monetária do bloco, esses dois países exercem uma influência nas decisões políticas externas. Tá? E nós temos a Itália. Nossa, a Itália é um país rico, é riquíssima a Itália. Só que veja bem, comparando com os demais, com a Alemanha e com a França, tá? Com os outros países da União Europeia, que são superpotências, a Itália possui poucas empresas transnacionais. Isso se deve a quê, professor? Isso se deve ao baixo investimento do governo em pesquisa. O governo italiano, ele pouco investe em pesquisas na Itália. Por isso que ela está abaixo da Alemanha e abaixo da França. E também, então os quatro países, eles contam com a atividade industrial diversificada, como a indústria de transformação de bens duráveis e também de não duráveis e indústrias de bens intermediários. Tá? Além delas possuírem diversos centros de tecnologia, como informática, a robótica, biotecnologia, engenharia, química,
química fina, energia nuclear, eletrônica, aeronáutica e aeroespacial. Se não me foge da memória, no governo da Dilma Rousseff, o Brasil contratou alguns aviões caças da França, tá? Então vocês observem que eles produzem aeronáutica e aeroespacial, tá? Eles investem também nessas tecnologias, não é só os Estados Unidos, não. Aí, pessoal, veja bem, aí você fala, mas quando se fala em União Europeia, nesse bloco econômico, todos os países da Europa fazem parte desse bloco econômico? Não, tá? Nem todos fazem parte. É por isso que é conhecido como a outra Europa. Como assim, professor? A outra Europa quer dizer que existe outro continente? Não, filho, não existe outro continente, tá? A outra Europa são os países que não entraram nesse bloco econômico chamado União Europeia, tá? Eles dependem de alguns fatores desse bloco, mas eles não entraram, optaram por não entrar. Outros porque não conseguiram atingir alguns critérios que a União Europeia exige. Eu vou citar alguns entre eles, tá? Então, veja bem. Quando se fala a outra Europa, são os países que não integram a União Europeia e nem aceitam. Comunidades dos estados independentes, tá? Que nós vamos estudar mais na frente. Então, quem não faz parte nem da União Europeia e nem da comunidade dos estados independentes são chamados de outra Europa. Tá? Então elas formam dois grupos. O primeiro grupo é formado pela Noruega, pela Islândia, pela Suíça e pela Turquia. O segundo bloco são formados pelos países da Albânia, da Bósnia, da Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Tá? Então veja bem, eu vou citar alguns desses países para vocês terem uma noção das características e entender por que eles não aceitaram e por que alguns não entraram. A Noruega, por exemplo. A Noruega é um país que está localizado no Atlântico Norte, a oeste da Península Escandinava, naquela região ali gelada, muito frio, tá? Então, para vocês terem uma ideia, por que a Noruega é tão frio? Ela possui 1/3 do seu território ao norte do Círculo Polar Ártico, tá? 1/3 está dentro do Círculo Polar Ártico. Agora, algo que chama atenção, ela possui o maior IDH do mundo. Sério, professor? Sim, filho. Ela possui o maior índice de desenvolvimento do mundo, que chega a 0,953 em 2017. Deve ter aumentado já estamos em 2020. E é um país de nível elevadíssimo, tá? A sua capital é Oslo e hoje na Noruega inteira possui cerca de 5.433.000 habitantes, tá? Bem menor do que a cidade de São Paulo, mas o país inteiro possui essa quantidade. E as principais atividades econômicas da Noruega são a extração do petróleo, do gás natural, a pesca, principalmente do salmão, do bacalhau, que é vendido, exportado para o mundo inteiro. E também na produção de eletricidade exportada para quem? Para a União Europeia. Ué, mas ela não faz parte da União Europeia? Não. Tá? O que é a Noruega? Que possui o maior IDH do mundo, um país elevadíssimo, tá? De nível elevadíssimo. Por que ele quer fazer parte da União Europeia? Não precisa, é rico demais, tá? Aí nós temos a Islândia. A Islândia é um país pequeniníssimo, tá? Ela possui apenas 340.000 habitantes, isso em 2018. Mas é um elevado nível de condições de vida, tá? O nível de vida do povo lá é elevadíssimo. A Islândia localiza-se nos extremos norte do Oceano Atlântico. E a sua economia tem por base o quê? A pesca. Sério, professor? Os caras conseguem ficar ricos só com a pesca? Eles conseguem, tá? Então, veja bem. Além das geleiras que existem lá na Islândia, existem também vulcões, géiseres, que são aqueles buracos que liberam fontes, aqueles jatos fortes de água quente e vapor de dentro da terra, tá? Geralmente isso ocasiona devido à grande quantidade de vulcões que existe nesse local. Cujo calor desses vapor, eles aproveitam para quê? Aproveitam para o aquecimento de estufas, onde são cultivadas plantas, e também o aquecimento doméstico, porque essa região é muito fria. Tá?
E o outro país é a Suíça, que fica localizada na porção central da Europa. Também é um país de elevado nível de vida, possui cerca de 8,2 milhões de habitantes em 2017, um pouco maior do que a Noruega, e um PIB de 678 bilhões de dólares, nível altíssimo na Suíça também. Então a Suíça ela dispõe de mão de obra muito qualificada, os caras lá são exigentes, principalmente no ramo químico, no ramo farmacêutico, de máquinas e ferramentas, engenharia de precisão, produção de relógios e cronômetros que são exportados mundialmente. Quando tu vê o cara com um relógio de 20 mil reais no pulso, pergunta de onde é esse relógio, filho, ele vai dizer que é um relógio suíço, tá? Fabricado lá na Suíça. Os caras manjam do assunto. Então a Suíça também se tornou potência bancária. Potência bancária? Como assim, professor? Lá existe muitos bancos? Existe. São os chamados paraísos fiscais. Por isso que a Suíça, né, inteligentezinha da Silva, não quis integrar a União Europeia. Por quê, professor? Porque eles têm medo, tá? Com a exigência da União Europeia ser alterada, tá? O seu modo de ter um paraíso fiscal. O cara falou, eu vou entrar na União Europeia. Falou, para tu entrar, tu tem que deixar de ser paraíso fiscal. Como que funciona o paraíso fiscal? Os caras depositam dinheiro no banco e não querem saber a procedência. Muitos políticos do mundo inteiro, e principalmente os corruptos aqui do Brasil, possuem contas bancárias na Suíça, que eles não querem saber a procedência, se foi dinheiro limpo, dinheiro sujo, dinheiro roubado, dinheiro honesto, não querem nem saber. Tá? Então são chamados os paraísos fiscais, na Suíça. Quer ir para a Suíça? Aí tem a Turquia. A Turquia tem cerca apenas de 10% do seu território dentro da Europa. Como, professor? 10% os outros ficam onde? Gente, a Turquia, ela pertence a dois continentes. Ela pertence à parte europeia e à parte asiática. Então, apenas 10% do país da Turquia fica dentro do continente europeu. O restante fica no continente asiático. Só que é na porção europeia que está a maior cidade do país, que é Istambul, tá? Com cerca de 14,7 milhões de habitantes no ano de 2017. Então a Turquia, na parte europeia, está separada na porção asiática pelos estreitos de Bósforo e pelo estreito de Dardanelos, que permite uma comunicação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Facilita muito a navegação naquela região ali. Então há anos a Turquia vem tentando, enquanto a Noruega não quer nem saber, a Suíça não quer nem saber, a Turquia vem tentando entrar no bloco econômico. Só que eles não conseguem entrar no bloco econômico da União Europeia. Por quê, professor? Porque eles não atingem algumas exigências que o bloco econômico exige, tá? Por exemplo, regime democrático, lá não tem regime democrático, é um regime totalitário, ditadura. Respeitar os direitos humanos, eles não respeitam os direitos humanos. Há uma intriga muito grande ali, uma confusão entre os curdos, que são cerca de 12 milhões de curdos, tá? Que estão reprimidos, tá? Devido à sua causa, à sua intenção separatista. Em outra aula a gente explica melhor esse assunto aí. E outra coisa, combater a corrupção administrativa, ela é parecido aqui com o Brasil, muita corrupção e ninguém tenta combater, tá? E controlar a inflação. Você compra uma coisa hoje, amanhã está mais caro, eles não controlam a inflação. E para eles entrar no bloco econômico, eles precisam preencher esses requisitos aqui. Mas para finalizar, a Europa, ela também enfrenta forte concorrência mundial. Sério, professor? Sim, meu filho. Fortíssima concorrência mundial em relação a quê? A produção científica, a tecnologia e a inovação. Por quê, professor? Quem que ultrapassa a Europa? Veja bem, é ultrapassada pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo Japão, pela Coreia do Sul e pela Austrália. Sério? Sim. Os Estados Unidos estão na frente, Canadá está na frente, Japão e Coreia do Sul, que fazem parte do tigre asiático, que numa próxima aula nós vamos estudar sobre esse assunto, tá? Os caras são muito fera em tecnologia, inovação, todo dia inventa um jogo, inventa alguma máquina, algo diferente, algo inovador e expande-se e vende para o mundo inteiro, tá? Mas, em relação aos 4 países emergentes que formam o BRICS, tá? Que é o Brasil, a Índia, a Rússia e a África do Sul,
Ixi, a União Europeia está muito além, 1000 anos-luz à frente desses países como o Brasil, Índia, a Rússia e a África do Sul, tá? Que são aquele bloco que faz parte do BRICS. Então, pessoal, nós falamos um pouco sobre a Europa, sobre a economia e a sua regionalização, beleza? Então, até uma próxima aula, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!